Vou começar aqui, pessoal, com uma breve reflexão do Stephen Hawking. Leiam aí na tela, né? Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. E por que que eu trouxe essa frase, pessoal? Porque eu acho que talvez uma das únicas certezas que a gente tenha, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, é a mudança, né? E a gente vai ver bastante aqui nesse papo de hoje com vocês que a mudança ela vai acabar sendo um grande norteador de uma série de coisas que a gente vai fazer, entre elas a gestão de identidades. Mas antes da gente passar para os temas mais técnicos, para o bate-papo aí com vocês, eu queria me apresentar mais uma vez, né? Eu não sou, já estou aqui no segundo ano no IAM Summit, né? Então esse slide aqui é igual ao do ano passado, só mudei a foto, tá? Estou um pouquinho mais velho, tá, pessoal? Então, sou Rogério, formado em Ciência da Computação pelo Mackenzie, fiz um MBA na FAAP, né? Tenho mais de 25 anos de carreira nessa área de riscos, segurança, auditoria de TI, prevenção a fraudes. Hoje sou gerente de segurança da informação e prevenção a fraudes na VR Benefícios. Sou esposo da Ana Cristina e pai da Carolina e da Sofia. Essas três mulheres aqui é que guiam a minha vida e me aguentam aí no dia a dia. Já deixo aqui o meu link aí, da minha página no LinkedIn, também aí como sempre estou super à disposição para a gente bater um papo, sempre que quiserem trocar experiências. Mas vamos lá. Vou começar aqui pelo básico, gente, o conceito de AM. Acho que aqui eu estou chovendo no molhado, né? A nossa audiência aqui é super qualificada. O Gabriel acabou de dar uma aula sobre PAN, sobre AM, sobre uma série de conceitos técnicos, então eu estou chovendo no molhado, mas explico o porquê eu estou chovendo no molhado aqui, tá, pessoal? O IAM, se a gente for fazer uma analogia, é como se fosse um segurança na entrada de um condomínio que controla quem pode e quem não pode entrar. Se pode entrar porque é morador, se é uma visita, ou se eventualmente não pode entrar. Aí vocês podem se perguntar, pô, mas por que que o Rogério está trazendo um negócio tão básico como esse, né? Muitas vezes, pessoal, uma das dificuldades que a gente tem na nossa vida profissional é vender a ideia para executivos, para um conselho, para as nossas empresas, né? Puxa, eu tenho certeza que a AM é importante, eu tenho certeza que PAN é importante, que esses conceitos todos que a gente conhece, tanto na nossa vida profissional, são importantes para proteger uma empresa, para diminuir o risco dos negócios, mas às vezes, pessoal, quando a gente tem como interlocutor, né, um conselho, um board, às vezes é melhor voltar para o básico, explicar do que se trata, porque é um primeiro ponto de partida para a gente vender uma ideia, um conceito, um projeto que tanto a gente está ansioso, né, para trazer uma solução de ponta, como a solução da eTrust ou como qualquer outra aqui dos nossos parceiros, né? E às vezes quando a gente chega ali no básico, na hora da decisão, não fica muito claro para que eu preciso investir em mais uma solução, em mais uma ferramenta, em mais uma tecnologia. Então, primeira dica, gente, usem analogias, elas são importantes, às vezes, para explicar conceitos que são mais técnicos, que são mais complexos, mas que, no final das contas, são fundamentais para que a gente execute bem o nosso trabalho. Bom, vou entrar num outro ponto aqui, onde está o risco, né? A gente vai ver aí durante o dia, né? E acabou de ver aí nas palestras tanto da Paty quanto do Gabriel, questões ligadas a riscos, né? É, por que que o risco é tão importante, afinal das contas, né? Porque todas essas coisas que a gente conversa relacionadas à gestão de identidades, elas existem, né, principalmente para mitigar riscos, riscos de negócio e riscos muitas vezes que estão ligados à percepção de risco dos clientes das empresas onde a gente trabalha, onde a gente vende as nossas soluções, né? Então, essa pesquisa ela é de 2022, ela já tem 2 anos, mas olha só que interessante, né? Ela diz que 62% dos brasileiros entrevistados, vejam, não são pessoas da área de TI, não são pessoas da área de segurança, não são pessoas que estão necessariamente ligadas à empresa, elas têm alguma preocupação com a realização das atividades e transações online. Gente, só chover de novo no molhado. Transformação digital, mundo digital, as pessoas, de uma maneira geral, estão ligadas, estão conectadas já nesse mundo digital.
algumas com um pouco mais, outras um pouco menos, né? Mas vejam, 62% dos brasileiros têm preocupação, e desse público, 77% dos entrevistados mencionou nessa pesquisa o receio de roubo de identidade. É impressionante, né? Se a gente sai da nossa área de atuação, perceber que pessoas da sociedade, né, eh, que das mais variadas ocupações, das mais variadas idades, tem uma grande preocupação com roubo de identidade. E aí, obviamente, né, roubo de informações de cartão de crédito, privacidade, golpes, essas questões ligadas a risco, a golpe, a fraude, elas já estão no sangue das pessoas que são os nossos clientes finais, os clientes finais das nossas empresas, os usuários finais das soluções aí do mercado, as soluções digitais, sejam elas quais forem. Aqui eu juro, gente, o próximo slide eu não combinei com o Carlos isso, tá? O Carlos mostrou essa pesquisa da IBM na abertura do nosso evento, né? E essa pesquisa da IBM, né, o Cost of Data Breach, ele mostra ali nesse quadrante, né, quais são as principais, os principais vetores, né, que fazem com que o risco se concretize. E olha só mais uma vez, né, os velhos conhecidos phishing e as credenciais roubadas ou comprometidas, né? Olha só. E o custo dessas violações, dessas violações de segurança é em milhões aí, medido em milhões de dólares, né? Se a gente olha de uma maneira mais global, né, o custo é de 4, em médio, né, é de 4,8 milhões de dólares por por violação de dados, né, e um aumento de 10% em relação ao ano passado, né. São aquelas notícias que a gente vê em todas as palestras de segurança, em todas as palestras de tecnologia que dizem que o aumento dos riscos, enfim, das violações de dados e, consequentemente, do risco e, consequentemente, dos prejuízos e das fraudes tem aumentado. Isso aqui também é chover no molhado, gente. E aí eu queria trazer mais um último aspecto para a gente refletir aqui, né? Que é a questão de quem está do lado de dentro da nossa empresa, né, dos famosos insiders, né? A gente fala bastante da questão de ataques, de violação de dados, de violações, de exploração de vulnerabilidades de segurança, sob viés externo, mas a gente não pode esquecer que a gente tem dentro de casa também riscos, né? E essa pesquisa de 2023 do Pomenon, ele fala que mais organizações estão tendo incidentes internos aqui, mais de 21 incidentes internos por ano, né? Vejam, incidentes internos a gente está falando de funcionário, a gente está falando de prestador de serviço, a gente está falando de gente que acessa os sistemas e que já passou aí por todos os controles de gestão de acesso e tem acesso a informações importantes do nosso negócio para trabalhar no dia a dia, né? Então, a gente não pode esquecer a questão dos insiders, tá? E vejam como isso vai aumentando com o passar dos anos. 2018 é a linha branca, 2020 é a linha roxinha, 2022 a linha azul e a linha vermelha de 2023 traz aí 71% das organizações dessa pesquisa lá nos Estados Unidos tiveram algum incidente, desculpa, tiveram mais de 21 incidentes relacionados no ano, né, relacionados a insiders aí, tá, pessoal? Então, olhar sempre o lado externo e o lado interno, tá? Consequências desses riscos, né, da concretização desses riscos. Vou chover no molhado também com vocês. Vazamento de dados, violações de privacidade, fraudes. A gente, se tem um assunto, pessoal, que sensibiliza bastante o board das empresas, é quando essas questões de violações de segurança resultam em fraude. E talvez, acho que a mais comum hoje em dia é roubo de identidades para fazer fraude, é se passar por outra pessoa para executar uma fraude, assim, das maneiras mais diversas, desde o roubo de usuário e senha, até sofisticações que a gente já está vendo no mercado, como o roubo de identidades biométricas mesmo, identidades digitais, para se autenticar em sistemas e efetuar fraudes, né? Então, é um tema que é muito sensível aí às empresas, e se você
tiver uma fraude através de roubo de identidade, eu tenho certeza que o board vai repensar as questões de controles ligados à gestão de identidades, tá? Bom, essas coisas ficam ainda mais fáceis quando a gente tem os insiders, as pessoas de dentro, né, passando informação para fora. Quem nunca ouviu falar de uma história de um call center que tinha ali algumas pessoas que estavam sendo aliciadas por alguma organização criminosa? Quem nunca ouviu falar de alguma história de um funcionário insatisfeito que, no momento da demissão, passou a informação confidencial da empresa para fora? Enfim, histórias não faltam, né, gente? Mas é importante a gente relembrar isso quando a gente fala de gestão de identidades, quando a gente fala de segurança da informação, né? São situações que acontecem na vida real, não é ficção, não é historinha do carinha de TI que ouviu isso num fórum underground na internet, nada disso. Isso acontece no dia a dia e a gente tem cada vez mais notícias na imprensa sobre isso. E o que é pior, né, que também ajuda a sensibilizar bastante um board de empresa, um conselho de empresa, quando a gente vai investir em segurança e em gestão de identidades, perda de reputação do negócio, aquela história de confiança, né, pessoal? Quando perde a confiança, acabou a história, né? Ou se não acabou, fica aquela imagem, essa aí é aquela empresa que teve aquele incidente XPTO, né, do ano passado, do ano de 2022, que parou não sei o quê. Lembrem-se do dia 19 de julho deste ano, né, quando a gente teve uma situação que nem foi um incidente de segurança, mas um incidente de tecnologia de um grande fabricante, o quanto isso repercutiu no mercado, o quanto isso repercutiu na imprensa, né? Página inicial do UOL dando notícias, jornais da Globo noticiando o que aconteceu, né? Então, perda de reputação de negócio, gente, é algo que é muito sério, é muito sensível para a governança e para os negócios, né? Aí a figurinha deu perdendo as estrelinhas aí por conta de um problema como esses, né? Mas o objetivo hoje é eu falar um pouquinho sobre riscos e os desafios no segmento de benefícios, né? A Pati começou aí o nosso dia, né, com uma palestra super bacana sobre temas de governança, né? E nós estamos no mesmo segmento, tanto a Lelo quanto a VR, né? São empresas super conhecidas nesse segmento de benefícios. Mas falando um pouquinho desse segmento de uma maneira geral, tá? Só para vocês terem uma ideia, é um segmento que movimenta mais de 150 bilhões de reais por ano no Brasil. Temos mais ou menos 300 mil empresas, né, são os CNPJs que participam desse segmento. Aí, quando eu falo 300 mil empresas, são empresas que oferecem benefícios para os seus funcionários. Hoje a gente tem nesse segmento mais ou menos 22 milhões de pessoas, a gente chama de trabalhadores nesse segmento, né, que são atendidas aí, que tem o seu benefício refeição, benefício alimentação, né, seja qual for a bandeira, seja qual for o fornecedor. E obviamente a gente tem uma enorme rede credenciada de estabelecimentos comerciais aonde a gente pode usar esses benefícios, tá, pessoal? E aqui tem um dado importante, né? Aqui vai desde a padaria da esquina, do mercadinho de bairro, até grandes estabelecimentos, grandes redes de supermercado, de lanchonetes, de restaurantes aí super conhecidas de todos vocês. Só para falar mais um pouquinho ainda desse setor de benefícios, ele é regulado por uma lei, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, mais conhecido aí como PAT. É um segmento que está passando por muitas mudanças, tanto regulatórias quanto de mercado. Você tem novos entrantes, você tem fintechs, empresas mais recentes que estão entrando nesse mercado, você tem muita mudança regulatória, que é o que eu falo aqui no próximo item, né, que é a proibição de rebates, regras específicas quanto à finalidade do benefício, portabilidade de benefício, ou seja, a possibilidade de eu, como trabalhador, não gosto da empresa A, quero ir para a empresa B, quero ir para a empresa C. É um desafio, né, que tem aí nessa nova regulação e que as empresas estão discutindo ainda como viabilizar algo desse tipo. Acabei de falar novos entrantes,
E a gente está numa era aí de cartões multibenefícios, mudanças dos produtos para atender às necessidades dos trabalhadores. Tudo começou lá num vale-refeição, num vale-alimentação. Hoje em dia as empresas, né, a Paty até mostrou um pouquinho ali de algumas questões de produto da Alelo, elas estão oferecendo novos produtos para atender as necessidades dos trabalhadores, que não é mais só o vale-refeição, não é só mais o vale-alimentação. E na própria tecnologia, pessoal, as transações hoje em dia não são feitas apenas com o cartão presencial, pego o meu cartãozinho de benefício, vou lá no estabelecimento e passo. Não, eu tenho market clouds aí, eu tenho marketplaces como o iFood, por exemplo, super conhecido de todos aí para refeição, tenho compras online em vários lugares, né? Então, a tecnologia também evoluiu aqui para atender essas transações não presenciais. Qual a consequência disso, pessoal? Aumento no risco dos negócios. Então, o setor de benefícios, como qualquer outro setor da economia, tem assistido uma transformação digital nesses últimos anos e, consequentemente, o aumento do risco dos negócios. E isso deriva para o nosso dia a dia aqui, né, pessoal, de segurança, de gestão de identidades, de proteger as identidades, tudo aquilo que a gente vem falando aí nesse evento e em outros eventos de segurança, tá bom? Pessoal, por que eu quis dar esse panorama do segmento de benefícios? Porque a gente, nesse segmento de benefícios, em qualquer outro segmento, precisa se adaptar, né? Acho que é muito importante a gente relembrar, pessoal, que tudo isso que a gente faz, essa evolução da tecnologia, essa evolução dos controles e da segurança, elas têm a ver com a questão da adaptação. Adaptação a esse mundo novo, esse mundo de negócios totalmente digitais, né? A gente já vinha numa transformação digital aí antes de 2020 e com a pandemia a coisa simplesmente ganhou áreas exponenciais, né? Pessoas que não faziam compras online passaram a fazer, pessoas que não faziam pedidos de almoço, por exemplo, via um marketplace qualquer, aí como o iFood, por exemplo, passaram a fazer. Então, isso faz com que, se o comportamento do mercado, dos negócios mudou, a gente também tem que se adaptar no que tange às nossas questões de cibersegurança, de gestão de riscos e tudo mais. Tá? Vou trazer agora um pouco, pessoal, essa nossa reflexão aí maior para o nosso mundo de gestão de identidades. Primeiro, com algumas perguntas aqui, tá? Primeiro, a gente protege o que realmente é importante para o negócio, nos conectando através da gestão de riscos? Não adianta nada eu chegar num board e falar da solução maravilhosa da eTrust para a gestão de identidades, se eu não me conectar o que aquilo vai, que dor aquela solução vai sanar e o que aquilo representa em relação à gestão de riscos do negócio, pessoal. Isso é muito importante, é um tema recorrente também em eventos de segurança, essa comunicação que nós, CISOs, e todos nós da área de segurança precisamos ter com o board, né? A gente tem que falar uma linguagem de negócio, uma linguagem principalmente ligada à gestão de riscos, né? Voltando aqui para nosso mundo de gestão de identidades, a gente separa de verdade poderes e funções de forma a minimizar conflitos, né? É, nas palestras anteriores, a gente falou ali sobre, a Paty falou um pouquinho ali sobre governança, o Gabriel falou sobre soluções de PAN, ficou evidente que a questão não é ter ou não ter poder, mas segregar isso de uma maneira adequada, né, para minimizar conflitos, para minimizar situações em que a pessoa tem tanto poder que, se ela estiver mal intencionada, ela pode, de fato, fazer algo errado, né, na empresa, enfim. Que vocês também sempre dizem aqui nesse evento do IAM Summit e que é a base da gestão de identidades e acesso. A gente gerencia de verdade os ciclos de vida das identidades digitais? A gente concede os acessos seguindo o conceito do menor privilégio, a gente remove os acessos dos funcionários ao serem da empresa, parece básico, mas às vezes acontecem problemas e o acesso não é removido, né? E os acessos dos prestadores de serviço, daquelas pessoas que não estão ligadas diretamente à folha de pagamento, não são funcionários CLT da minha empresa. Eu cuido desse ciclo de vida também. Ah, um controle como esses eventualmente pode falhar. Então eu reviso esses acessos periodicamente
Nossos sistemas permitem mapear novos conflitos de acesso. Às vezes a pessoa tem um acesso porque trabalhava no financeiro, mudou de área, foi para contabilidade, tem um acesso financeiro, um acesso contábil, pode pagar fornecedor, pode fazer registros contábeis. As nossas soluções, os nossos sistemas conseguem nos ajudar a mapear esse tipo de conflito. Aqui a gente está falando de risco de negócio, gente. E isso é o que, novamente, né, eu insisto nesse ponto, sensibiliza o board das empresas de maneira geral. Fazemos gestão dos riscos ligados a identidades e acessos, aqui também é um outro ponto importante, né? Além de gerir o ciclo de vida das identidades, a gente monitora, a gente detecta, a gente olha para padrões anômalos, a gente responde quando acontece um incidente como esse, super relevante, pessoal. Gestão de identidades, né, ela passa cada vez mais a ter um espectro cada vez mais amplo, né? O Gabriel mostrou para a gente agora há pouco ali na apresentação sobre as questões ligadas à PAN, né, ao PAN. E aí agora eu vou ser um pouco polêmico aqui, gente, porque isso aqui normalmente traz alguns conflitos quando a gente começa a falar, principalmente com as nossas áreas internas. E essa gestão de riscos de identidades e experiência de usuário, é possível alinhar essas coisas, né? Quem nunca, né? Quando a gente implantou um controle, quando a gente implantou um MFA, por exemplo, num sistema que é acessado por cliente, ou mesmo até pelo público interno, quem nunca recebeu uma reclamação, mas esse negócio está difícil, eu não estou entendendo como é que eu coloco aqui o código e não funciona, e chega o segundo código, e chega o terceiro código, só para dar um exemplo aqui ligado ao MFA. Então, pessoal, o mundo ele está se transformando, ele está ficando, obviamente, cada vez mais digital. Experiência do usuário também é importante no contexto de risco e nesse contexto de controle, né? Não adianta nada eu criar um controle lindo e maravilhoso que ninguém consegue usar, ninguém consegue entender. Então, o que pode parecer num primeiro momento polêmico ou conflitante, eu acho que são coisas que se agregam, tá, pessoal? Para nossa reflexão aí no nosso dia a dia e nos nossos desafios aí do nosso dia a dia, né? Algumas dicas aqui do coração, pessoal, algumas dicas finais aqui nesse tema. Faça a tradução das questões técnicas para riscos e os possíveis impactos para o negócio. Isso é muito importante, falei o tempo todo aqui na apresentação sobre isso, tá? Comunique os riscos em uma linguagem adequada aos executivos. Crie uma relação de confiança com os principais atores da organização. Não adianta nada eu ser o lobo solitário, que estou pregando no deserto um monte de coisas e as pessoas não entenderem a importância disso. Qualquer coisa, tá, pessoal? E com gestão de riscos, com gestão de identidades, não é diferente. A gente precisa cativar as pessoas de uma certa forma, explicar o que aquilo afeta na vida dela, nas preocupações dela do dia a dia na organização. Tá? Trabalhe para mudar essa visão, né? A Paty falou um pouco sobre isso, né? De compliance, mal necessário, para uma cultura de gestão de riscos, para uma cultura que a gente habilita negócios. Gente, ter gestão de identidades, proteger as identidades, habilita negócios. Se eu tiver um vazamento importante de credenciais de acesso num sistema qualquer usado pelos clientes da minha organização, isso é, deixa cria uma crise de confiança e desabilita negócios, né? Então, vamos tentar mudar o nosso discurso para um discurso de habilitação de negócios, né? Mas, né, nós somos pessoas da área de segurança, da área de risco, não subestime riscos, sejam eles externos ou internos, como a gente falou aqui, né? É um quebra-cabeças, né, gente? No final das contas, é um quebra-cabeças que a gente está sempre tentando olhar para o lado do risco e, ao mesmo tempo, olhar para o lado do negócio, né? É, e só para finalizar, né, pessoal, uma última conclusão, né, no setor de benefícios, né, quais são os grandes desafios, né? Acho que ali, quando eu passei ali um pouquinho aqueles slides que mostram números e mostra a transformação desse segmento, cada vez mais esse segmento está próximo do que seria um segmento bancário, um segmento financeiro, né? Então, o grande desafio aqui é a gente subir a régua, gente, no nosso segmento. Ah, é só do segmento de benefícios esse desafio? Com certeza não. Daqui a pouco, né, eu vou passar a bola para o meu amigo Fausto e para o Leonardo, né, do Ciro Libanês. Tenho certeza que o segmento de saúde também tem um monte de desafios, né? A gente está subindo a régua de segurança
em vários segmentos, mas no nosso aqui de benefícios, com certeza absoluta, a gente está muito próximo já do modelo bancário, então o nosso desafio é trazer o que há de melhor em gestão de identidades, acessos, PAN, tudo, tudo que for melhor aí em termos de tecnologia, tá? E para a gente fechar, pessoal, o nosso papo aqui, uma conclusão, né, ainda pegando o fio norteador aqui de todo o nosso papo da mudança, né, a gente mudou bastante, transformação digital, pandemia, então estamos olhando para um monte de coisa. O mundo é repleto de mudanças. Ou você muda e se adapta ao ambiente em que você vive, ou o ambiente muda você. Não tem jeito, gente. Vivemos numa era de mudanças e isso tem sido uma constante aqui, tanto no nosso segmento de segurança, quanto na nossa vida como um todo. Quero mais uma vez agradecer aí ao convite da iTrust, é sempre um prazer estar com vocês, prazer estar aqui com outros amigos também aqui de outras empresas, fornecedores que eu conheço aí de algum tempo, né, nessa longa jornada aí de segurança, e fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer algum comentário, fiquem super à vontade aqui através do chat, depois, obviamente, aí pelas redes sociais e pelo debate aí no final do dia. Muito obrigado mais uma vez a todos.